Eu venho mencionando para vocês que existem pelo menos dois tipos de oração. Em primeiro lugar, a oração inofensiva, que é aquela oração onde nós permanecemos centrados em nós mesmos, aonde eu só converso com Deus sobre os temas que dizem respeito ao meu interesse, aonde só há espaço para o diálogo em áreas e situações aonde eu sou beneficiado com uma resposta do Senhor. Mas existem também orações chamadas de orações perigosas, orações que são centradas em Deus, na vontade de Deus, no querer de Deus, no que Ele espera da nossa vida, da maneira como nós conversamos uns com os outros, da maneira como nos portamos diante das mais variadas circunstâncias. Essas orações são perigosas porque elas nos arrebentam, essa é a verdade. Mas elas nos arrebentam não de fora para dentro, como quem deseja destruir alguém, elas nos arrebentam de dentro para fora, elas nos transformam. É impossível a gente fazer algumas dessas orações e permanecer o mesmo. Como marido, como esposa, como pai, como amigo, como profissional, como vizinho, como colega. Essas orações escancaram as portas da nossa alma para que o Senhor nos transforme. Nós devemos fazer essas orações perigosas. A primeira delas foi: ensina-nos a orar. E quando um discípulo fez essa oração para Jesus, ele respondeu dizendo: ok, e ensinou a oração do Pai Nosso, uma oração muito profunda, como a gente pôde acabar de perceber no vídeo antes dessa mensagem. Uma oração que centraliza Deus, que procura dignificar o nome de Deus acima de qualquer nome, acima do meu e do seu, inclusive. E, sobretudo, procura fazer com que Deus estenda o seu reino sobre a minha vida de maneira muito importante. Ele sendo o centro, e eu, o seu súdito, eu, o seu servo. Depois nós conversamos sobre aumenta a nossa fé. Uma oração perigosa, porque sempre que a gente pede para o Senhor, Senhor, me dá paciência, a resposta mais imediata são circunstâncias criadas pelo Senhor, aonde a paciência possa ser desenvolvida. A mesma coisa acontece quando a gente pede, Senhor, aumenta a nossa fé. Deus vai criando alguns cenários, muitas vezes desconfortáveis, gente, difíceis, duros, não porque Deus não nos ama, mas porque nesses cenários Deus pretende forjar fé no nosso interior. Quando nós acabamos a nossa conversa no domingo passado, uma pessoa aqui da comunidade me procurou ali atrás e me disse: Renato, eu entendi. Eu disse: você entendeu o quê? Ela disse: eu entendi o porquê de tantas provações seguidas na minha vida. Eu entendi o porquê de tantos cenários contrários. E eu, curioso, perguntei: o que é que você entendeu? Deus está cultivando fé do meu interior. É exatamente isso que a gente deve pedir para o Senhor, porque se a gente não aprende através desses exercícios mais simples, o que acontece é que a gente não tem musculatura para encarar as adversidades que são maiores lá na frente. A gente precisa de exercícios, a gente precisa de disciplina em meio a algumas circunstâncias mais simples, para ter musculatura e então enfrentarmos situações mais fortes e complexas tempo depois. Hoje, como o pastor Túlio mesmo disse, a gente vai conversar sobre uma outra oração perigosa, não menos perigosa do que as demais. Seja feita a tua vontade. Existe algo mais complicado nessa vida do que dizer para Deus: Deus, eu estou abrindo mão da minha vontade. Deus, eu estou abrindo mão de alguns dos meus sonhos. Deus, eu estou abrindo mão de alguns dos meus caprichos, porque a partir de agora, o que vai aquecer o meu coração e vai me deixar contente de verdade, é se a tua vontade for estabelecida na minha vida.
Orar assim é o que a gente espera fazer a partir dessa mensagem, com mais entusiasmo, com mais alegria, porque é a oração que nos posiciona no centro da vontade de Deus e faz com que os planos dele, que são sempre bons, perfeitos e agradáveis, se concretizem na nossa vida e na vida da nossa família. Nós encontramos essa oração sendo feita em Mateus capítulo 26, num episódio que aconteceu num dia recente, a traição e a morte de Jesus. Jesus foi com os seus discípulos para um lugar chamado Getsêmani e disse-lhes: sentem-se aqui enquanto eu vou ali orar. Levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Disse-lhe então: a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem comigo. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou: meu Pai, se for possível, afasta de mim este cálice, contudo, não seja como eu quero. Não como eu quero, mas como tu queres. Então, voltou aos seus discípulos e os encontrou dormindo. Vocês não puderam vigiar comigo nem por 1 hora? Perguntou a ele Pedro. Vigiem e orem, para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. E retirou-se outra vez para orar: meu Pai, se não for possível afastar de mim este cálice sem que eu o beba, faça-se a sua vontade. Quando voltou de novo, os encontrou dormindo, porque os seus olhos estavam pesados. Então os deixou novamente e orou pela 3ª vez, dizendo as mesmas palavras. Depois voltou aos discípulos e lhes disse: vocês ainda dormem e descansam? Chegou a hora. Eis que o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos de pecadores. Levantem-se e vamos. Aí vem aquele que me trai. Esse episódio bastante conhecido de muitos de nós aqui acontece num lugar chamado Getsêmani. E que lugar é esse chamado Getsêmani? Um lugar geográfico real como qualquer outro. Um jardim localizado ao leste de Jerusalém, além de um vale chamado Cedron e perto do Monte das Oliveiras. Um lugar que tem sido visitado até os dias de hoje por muitos turistas. O que não é o mesmo são as parreiras. Houve uma lei determinada há alguns anos atrás por um imperador que pediu a queimada de todas aquelas oliveiras. Portanto, se você visita hoje o Monte das Oliveiras, bem próximo ao Getsêmani, você encontra um lugar muito bonito, mas as oliveiras são outras. Um lugar real, mas não um lugar mágico, não um lugar espetacular que tem poder em si mesmo. É engraçado como muitos de nós temos essa tendência de olharmos para lugares específicos e conferirmos a esses lugares poder. Não, se eu for para Israel, numa caravana maravilhosa, e eu orar naquele lugar, colocando o meu rosto no chão de Jerusalém, talvez Deus me ouça e responda a minha oração. Mas se eu passar pelos lugares aonde o apóstolo Paulo passou, curando, estendendo seus lenços e fazendo com que pessoas enfermas fossem reabilitadas, eu tenho a impressão que isso pode acontecer comigo. Nós tendemos o tempo todo a santificar lugares, coisas. Mas a santidade do Senhor não está nos lugares.
A santidade do Senhor não está nas coisas. A santidade do Senhor, numa perspectiva bíblica, neotestamentária, se encontra dentro de nós. Todo o cuidado que era destinado no Antigo Testamento para com os lugares, o templo, agora no Novo Testamento, depois da vida de Jesus, é requerido sobre a nossa vida, sobre o que passa na nossa mente, sobre o que passa no nosso coração, sobre as nossas palavras. Nós é que devemos nos santificar para a glória daquele que é totalmente santo. O Getsêmani era um lugar qualquer, mas um lugar também ideal e bastante propício para a oração. Ele não era mágico, ele não tinha poder em si mesmo. Se você for para lá, em algum momento da sua história, não vai acontecer nada de espetacular. Mas não deixa de ser um lugar bastante propício para a oração. Sabe por quê? Porque o Getsêmani era um lugar longe dos ruídos dispersivos da cidade. É impressionante, né, gente, como na cidade existem ruídos enormes. A gente entra no carro, por exemplo, e a gente já liga o som. E a gente já ocupa a nossa mente com algumas músicas, com algumas canções, ou com algumas reportagens da CBN. A gente vai cruzando algumas avenidas e a poluição visual também aparece, inúmeros outdoors, sinais de trânsito. A gente vive imerso em meio aos ruídos na cidade. E é exatamente por isso que, durante algum tempo, os chamados pais do deserto decidiram sair da cidade para irem a outros lugares para orar, em lugares mais tranquilos, assim como aconteceu no Getsêmani de Jesus. É muito importante que a gente também tenha o nosso Getsêmani, o nosso lugar tranquilo. Como eu já disse, não porque nesses lugares algumas coisas espetaculares acontecem, mas porque nesses lugares o nosso coração se aquieta. Nesses lugares a nossa ansiedade diminui e os ruídos vão embora para a gente poder ouvir a voz do Senhor, que é a voz mais cara e importante para a gente ouvir. É possível que eu ore em qualquer lugar, no metrô, no trânsito. E nós devemos fazer isso. Em meio a uma reunião, entre uma reunião e outra, mas se eu só converso com Deus nesses ambientes, o que acontece comigo é que o meu coração continua acelerado, a minha pulsação não diminui, não cai. E ao invés de ouvir Deus, eu tendo a ouvir a mim mesmo, aos meus anseios, às minhas vontades, ao que eu espero do Senhor simplesmente. O Getsêmani é o lugar da solitude. É o lugar onde a gente se encontra com Deus e a gente pode ouvir a voz mais importante que existe. Por que Jesus precisava de um lugar como esse? Por quê? Quais foram as situações e as circunstâncias que fizeram do Getsêmani um lugar altamente importante e necessário nesta altura do campeonato? A primeira situação foi a revelação de um traidor que o entregaria nas mãos dos soldados que o procuravam. Jesus disse, no meio de uma reunião, entre nós está um que vai me trair. E isso acabou gerando um momento muito tenso. Imagine só uma refeição entre amigos e de repente a menção de que um que está à mesa está dando passos para uma traição importante que vai custar a vida de alguém que está à mesa. Muito embora eles tenham tentado continuar com a refeição, para partilhar o pão e beber do vinho, aquela refeição foi terrível. Não tem como continuar uma conversa em volta da mesa com a notícia de que um traidor está presente. Nem nos tempos de Jesus, nem nos nossos. Uma segunda situação, a revelação de um infiel que o negaria 3 vezes antes que o galo cantasse, com medo de ser preso. Pedro, ouvindo a revelação sobre o traidor, disse, isso não vai acontecer comigo, eu não vou traí-lo, Jesus. Jesus olha para ele e diz, Pedro, você não vai me trair, mas você vai me negar. 3 vezes antes que o galo cante, e você vai se surpreender com o fato de que você
é menos forte e poderoso do que você imagina, Pedro. Isso vai acontecer com você. Você vai me negar. Um traidor e um infiel que ia negar. Uma situação de opressão interior tremenda. E Jesus, muito embora fosse Deus, não estava imune às dores relacionais que o cercavam. Lidar com traição e com gente que nega a nossa amizade é terrível. E isso foi terrível para Jesus. Inúmeros sentimentos tomaram conta do coração dele, e o primeiro sentimento mencionado no texto que a gente leu foi o da tristeza. A palavra tristeza aqui do original dá a ideia de um sentimento ruim dentro da gente, que diz respeito a uma resposta a um evento que aconteceu. No caso, a traição e a negação estavam postas à mesa. E agora Jesus estava profundamente triste. O segundo sentimento, o sentimento de angústia. E normalmente a angústia ela não está relacionada ao passado, com o que aconteceu, mas com aquilo que está por vir, com aquilo que está por acontecer. Uma certa ansiedade, e com o que Jesus estava ansioso, o que estava prestes a acontecer para deixar Jesus de maneira tão angustiada assim? A sua morte. Jesus estava a ponto de ser traído, Jesus estava a ponto de ser castigado, ferido, maltratado, humilhado, e a ponto de ser crucificado, morte de ladrões, dentro do Império Romano. Morte nas mãos dos mais terríveis soldados da antiguidade, os romanos. Especialistas em fazer alguém sofrer. Especialistas em acabar lentamente com a vida de alguém. Tem como não ficar angustiado? Tem como não ficar triste numa situação como essa? Um outro sentimento é o sentimento de solidão, e talvez por isso Jesus vá para o Getsêmani, e embora tenha dispensado alguns dos discípulos, ele diz para 3, por favor, fiquem comigo. Nesse momento eu não consigo orar sozinho. Venham vocês comigo, os mais próximos. O que eu estou sentindo com a traição, o que eu estou sentindo com a negação, é um vazio de pares perto de mim. E por último, o sentimento de morte. O que nos surpreende bastante, o próprio Jesus dizendo que estava sentindo uma tristeza mortal. É como se a morte estivesse passando na frente de Cristo e deixando os seus calafrios no rosto do próprio Mestre. Tristeza, angústia, solidão e morte. A menção dessas coisas, desses sentimentos, é muito importante porque nos primeiros séculos da era cristã, 2 movimentos se levantaram para tecerem críticas contra a pessoa de Jesus. Foram os arianos e os docetistas. Um deles acreditava que Jesus era 100% Deus, mas não era 100% homem. Ele não tinha corpo. É como se Jesus caminhasse no meio dos discípulos como um verdadeiro fantasma. O outro grupo acreditava que Jesus era o contrário, 100% homem, mas nem um pouco Deus. Quando nós olhamos para esses sentimentos expressos em Jesus, a gente percebe 2 coisas. Em primeiro lugar, a humanidade de Jesus. Ele era 100% homem e ele sentia o que eu e você sentimos quando a gente enfrenta traição, quando a gente enfrenta amigos nossos negando o nosso nome, negando a relação com a gente. Jesus era 100% homem, mas a gente percebe nisso também que ele era 100% Deus, porque a maneira como ele lidou com esses sentimentos foi uma maneira extraordinária. E é exatamente esse pensamento que vem sendo consolidado ao longo de toda a era cristã.
Jesus era 100% homem e 100% Deus. Uma outra importância para nós olharmos para um texto como esse e percebermos os sentimentos de Jesus, é para atestarmos a sua sanidade emocional. As emoções de Jesus eram todas correspondentes. Se ele sentia traição, se ele recebia traição, o seu coração se entristecia. Se a hora da morte se aproximava, ele imediatamente sentia angústia. Os seus sentimentos eram responsivos às circunstâncias. Jesus tinha sanidade. Tem muita gente hoje em dia que vive o contrário. E uma espiritualidade que forja esse tipo de coisa. Você está passando por problema? Não, você tem que fazer de conta que não, que está tudo bem. Tudo bem como? Está doendo, a gente tem que dizer que está doendo. A gente está triste, então a gente tem que se prostrar e dizer: Deus, eu estou consumido pela minha tristeza. O que aconteceu ao longo dessa semana roubou o meu sorriso. E eu só consigo chorar na Tua presença hoje. Senhor, o que eu vou enfrentar nos próximos meses é tão complicado que a angústia está me consumindo. Eu sei, não deveria acontecer isso, mas está acontecendo, eu sou humano. Isso acontecia com Jesus, isso deve acontecer com a gente também. A correspondência das nossas emoções, dos nossos sentimentos com as circunstâncias que nos envolvem. Mas por que é tão importante dizer que Jesus era uma pessoa que tinha sanidade emocional? Porque dos grandes sábios da humanidade, ele foi o único que disse em alto e bom tom: eu sou o Deus encarnado. E isso é algo que choca os estudiosos e os cientistas da vida de Jesus. Porque muita gente hoje em dia diz que é Deus. Mas a maioria deles se encontra hoje no manicômio. Porque dizem isso a partir de um devaneio, de uma loucura da própria mente. Mas isso não acontecia com Jesus. Quando ele afirmava: eu sou o Deus encarnado, isso era fruto da mais absoluta verdade e do mais absoluto equilíbrio emocional. Jesus sabia quem ele era. Ele sabia quem ele era e ele sabia exatamente o porquê ele estava entre nós. Que tipo de oração Jesus fez naquelas circunstâncias e naquele lugar? Em primeiro lugar, uma oração contra todo o senso de ceticismo e amargura contra Deus. Ele começou a sua oração dizendo: meu Pai, meu Pai. Nós já conversamos na primeira mensagem dessa série sobre a importância dessa expressão dita no aramaico: Abba, Paizinho, meu Pai querido, aquele que me ama, que me quer bem. Agora, nesse momento difícil, ele repete essas mesmas palavras: meu papai. Meu papai. Essa é uma oração contra todo senso de ceticismo. Por quê? Porque depois do que Jesus fez ao longo dos 3 anos de ministério, trazendo mensagens espetaculares, curando enfermos, coxos, leprosos, cegos, libertando pessoas oprimidas por Satanás, ele tinha tudo para olhar para o Senhor e dizer assim: Deus, por que é que o Senhor me deu discípulos tão complicados? Ele tinha tudo para dizer: Deus, não é justo que ainda por cima eu tenha que morrer numa cruz com morte violenta por eles. Ele poderia dizer: Deus, o Senhor só pensa neles? E quanto a mim? E quanto àquela história do Senhor dizer no momento do batismo que o Senhor me ama, que o Senhor me quer bem e que eu sou o filho do teu coração? Com todas essas confusões na cabeça, Jesus tinha tudo para no final das contas dizer: quer saber de uma coisa? Eu estou rompendo com o Senhor.
para viver como um cético, para com as boas intenções de Deus, como um verdadeiro amargurado contra Ele. Tem um monte de gente perto da gente que já viveu isso, né? Você conhece algumas pessoas assim? Que por conta de situações contrárias, por ter pedido algo e Deus disse não, acabaram se afastando. Não querem mais saber de uma igreja cristã, não querem mais saber de Deus, romperam com o Criador, porque o Criador não fez aquilo que eles tanto queriam, que eles tanto esperavam. Qual a importância de uma oração como essa? Meu Pai. Ao orar chamando Deus de Pai, Jesus nutriu a sua confiança no caráter bom e inabalável de Jesus. O nosso Deus é Pai. E é isso que no momento de oração Jesus sedimentava no seu coração. As circunstâncias são difíceis, os problemas a gente não pode negar, eles estão aqui. E eu nem sei como encaixar isso com o fato de Deus ser o meu Pai. Mas Ele é. Não duvide do caráter do Senhor quando os problemas chegarem na sua casa. Não duvide do caráter de Deus quando algumas surpresas te desbancarem financeiramente. Quando alguns amigos se apartarem. Não duvide do caráter de Deus, porque o caráter dele é bom e eternamente bom. A importância de orar dizendo meu Pai, é que essa oração ajudou Jesus a nutrir a sua confiança no plano elaborado para a sua vida. Não apenas o caráter de Deus era bom, mas o plano dele para o seu filho Jesus era bom. O meu Deus é Pai, e eu vou confiar nisso. Eu não sei porque Deus está permitindo algumas circunstâncias, mas eu creio porque a palavra de Deus me diz que o caráter dele é bom e que os seus planos são mais altos do que os meus planos. Me parece algo bastante lógico e razoável, para você não? A nossa dificuldade de entendermos os planos de um Deus que é todo-poderoso, é infinitamente soberano e maior do que nós, e cuja mente não tem a limitação que a nossa mente tem. Os cientistas dizem que nós aproveitamos apenas 10%, alguns gênios 11% do potencial da sua mente. Como é que a gente deseja entender os planos de um Criador, que além de ter 100% da sua potencialidade, tem uma potencialidade infinitamente e eternamente superior que a nossa? Como entender um Deus assim? A importância de orar dizendo meu Pai estava no fato de que isso fazia com que Jesus nutrisse a sua confiança no amor que Deus afirmou ter por ele. Eu vou confiar nessa palavra. Se o Pai me disse que me ama, não são as circunstâncias que vão determinar o contrário. Eu vou continuar crendo nisso, crendo no amor dele por mim. Brennan Manning, um grande escritor, autor de diversos livros que valem a pena serem lidos, num em especial chamado O Anseio Furioso de Deus, diz algo sensacional a respeito desse assunto. Se você tomasse o amor de todas as melhores mães e de todos os melhores pais que viveram no curso da história humana, toda a bondade deles, toda a paciência, fidelidade, sabedoria, ternura, força e todo o amor, e reunisse todas essas qualidades numa única pessoa, o amor dessa pessoa seria apenas uma pálida sombra do amor e da misericórdia presentes no coração do Deus Pai, direcionado a você e a mim neste momento. Deus te ama. Deus te ama mais do que qualquer mãe
mais do que qualquer pai, mais do que qualquer filho, e mais do que o amor de todos esses juntos. Se pudéssemos reunir tudo isso numa pessoa só, seria tão somente uma pálida sombra do amor que Ele tem por mim e por você. Creia nisso. Por ter o hábito de orar, dizendo: meu Pai, na hora da adversidade, Jesus conseguiu manter-se de pé. Que tipo de oração Jesus fez naquelas circunstâncias? Em segundo lugar, uma oração contra todo senso de fatalismo e falta de ousadia na oração. Uma oração contra todo senso de fatalismo e falta de ousadia na oração. Tem gente que quando abre um resultado de exame médico e o resultado é negativo, o sujeito já começa a fazer as malas. Tem gente que quando enfrenta o primeiro problema dentro da empresa que acabou de começar, já começa a tomar as providências para a falência. Tem gente que quando começa a ter as primeiras brigas conjugais, já começa uma aproximação do advogado para preparar os papéis para o divórcio. Que história é essa? Que espírito fatalista é esse? O nosso Deus é um Deus que tem poder. E um Deus que pode intervir em situações absurdas da nossa vida para fazer coisas maravilhosas. Maravilhosas. E foi exatamente confiando nessas coisas que Jesus disse nessa oração no verso 42. Se for possível, afasta de mim este cálice. Ah, Renato, espera um pouquinho. Então Jesus tinha um pouquinho de dúvida, porque ele está dizendo se for possível. Fica difícil da gente entender isso no português, mas no texto original grego, essa expressão se significa tão somente já que é possível, já que o Senhor tem todo o poder, já que se o Senhor abrir a sua boca, as coisas acontecem, afasta de mim o cálice de ser morto pelos romanos, eu estou apavorado. Afasta de mim esse cálice. Percebam, Jesus não é fatalista com o que está acontecendo com ele. Ele está pedindo uma intervenção de Deus. Se tem um outro caminho, se tem uma outra forma, se tem um outro jeito, faz assim. Na Bíblia existem muitas orações ousadas, que devem ser lidas e devem inspirar a nossa vida. Deixa eu contar a história de um sujeito, cujo nome não aparece muitas vezes na Bíblia. Jabez. Ele certa vez disse: ah, Senhor, abençoa-me e aumenta as minhas terras. Que a tua mão esteja comigo, guardando-me de males e livrando-me de dores. E qual foi a resposta de Deus? Ok. Mais terras? Ok. Senhor, me dá mais bens. Ok. Senhor, me dá mais poder financeiro. Ok. Eu dou. E deu. Por que é que Deus deu tudo isso a Jabez? Eu não sei. Mas Deus sabe. Talvez porque Jabez precisasse de tudo isso para ser fonte de bênção para outras pessoas. Sabe aquele negócio de criar uma baita de uma empresa para poder remunerar bem os funcionários? Eu remuneraria bem, ou melhor, se eu fosse Deus, eu também daria dinheiro para um sujeito que cuida assim dos seus funcionários. Eu tenho orado por alguns empresários aqui,
que fazem isso pelos seus funcionários. Deus amplia os negócios deles. Eu tenho feito essa oração por algumas pessoas aqui da comunidade que são extremamente generosas do ponto de vista financeiro. Deus, alarga as fronteiras desse sujeito, porque o dinheiro chega na mão desse sujeito e ele ou ela são generosos demais com a tua obra, são generosos para com outras pessoas. Alarga as fronteiras dessas pessoas. Mas talvez Deus tenha dado essas condições todas para que o sujeito se arrebentasse de vez, né? Existem algumas pessoas gananciosas que a única maneira delas perceberem a barca furada na qual elas entraram é dando tudo o que elas pedem. Ah, é? Tó. Sabe o que você quer? Tó. Aí a pessoa chega no final da vida com a conta bancária arrebentando, com os barris de moeda pulando para fora, como acontece com o tio Patinhas. Mas o sujeito não tem paz interior. Fato é que o sujeito orou e Deus disse sim. Uma outra oração ousada na Bíblia, a oração de Ezequias, que em meio a uma notícia de que tinha pouco tempo de vida, um problema de saúde bastante severo, ele clamou pela intervenção de Deus. Deus, o profeta disse que eu vou morrer. E o Senhor pediu a ele para dizer isso para mim. Eu quero clamar pela tua misericórdia. O que Deus fez? Deus disse, ok, tá bom. E Deus deu àquele homem mais 15 anos de vida. Deus pode fazer isso ainda hoje? Claro. Deus continua o mesmo. Por que tanto fatalismo? Por que não ajoelhar diante de um Deus que tem todo o poder para clamarmos pela intervenção dEle? Terceira oração é a oração de um cego de Jericó, um sujeito que por conta da situação tinha virado um verdadeiro mendigo e vivia sentado à beira do caminho. Jesus percebeu a situação degradante dele e disse, homem, o que queres que eu te faça? Porque Jesus percebeu que o coração dele estava tão perdido que ele mesmo não sabia. Então ele teve um tempo, ele parou, pensou e disse, Senhor, tudo o que eu quero na minha vida é voltar a ver. E qual foi a resposta de Deus? Sim. Então veja, esse Deus maravilhoso, que fez esses milagres todos no passado, continua vivo. E é sobre Ele que a gente está conversando. E é a Ele que nós entregamos os nossos pedidos. O nosso Deus vive. O nosso Deus continua poderoso, capaz de reverter as situações mais complexas e complicadas da nossa vida. Ouse na sua oração. A última que eu quero citar é a oração de Paulo, que em meio a um espinho na carne, orou perseverantemente 3 vezes, como todo bom judeu fazia, 3 vezes por dia, para que Deus o livrasse. Deus, tira esse espinho da carne, tira esse espinho da carne, tira esse espinho da carne. E Deus disse o que para ele? Não. Opa, peraí. A gente não estava dizendo que a gente precisa orar de maneira ousada e Deus tem poder para nos responder? Sim. Nós precisamos com ousadia fazer e apresentar as nossas orações. Mas a resposta pertence a Deus. O resultado da nossa oração não é determinado pelo lugar aonde nós estamos fazendo a oração. O resultado da nossa oração não é determinado pelas pessoas que me ajudaram a orar por determinado problema. O resultado da oração diz respeito
a soberania de um Deus que sabe infinitamente mais do que eu e você sobre a nossa vida, e Ele sabe o que a gente precisa, Ele sabe das nossas necessidades, e Ele sabe muito bem a hora de dizer sim e a hora de dizer não, e Ele não tem nenhum tipo de constrangimento para dizer hoje não, ou nunca isso vai acontecer na sua vida. Por quê? Porque a mente do Senhor é muito maior do que a nossa. Ele sabe o que Ele está fazendo. E Ele sabe o que Ele está fazendo. Christopher Wright, um teólogo norte-americano, com quem eu tive a oportunidade de conversar algum tempo atrás nos Estados Unidos, disse assim: conhecer e confiar em Deus não tem necessariamente a ver com entendê-lo. Na vida diária, geralmente temos de confiar em pessoas sem entender muito bem como elas agem. A gente entra num avião, gente, nós nem perguntamos o nome do sujeito que está pilotando. Você tem que confiar no sujeito. E de repente ele diz assim, viu, fica tranquilo aí, aperta o seu cinto, mas a gente vai entrar no meio de uma tempestade. Você não tem condição de entrar lá e dizer assim, viu, você não vai fazer isso não, porque eu acho melhor a gente fazer um outro caminho. Você tem que simplesmente colocar o seu cinto e confiar naquele que está no comando. Ponto. Por que deveria ser diferente na nossa relação com Deus? Por quê? Semelhantemente, conhecer a Deus, amá-lo e confiar nele de todo o coração, de toda a alma e de toda a nossa força, não é o mesmo que entender Deus em todos os seus caminhos. Se você está querendo, aqui na comunidade, cultivar uma aproximação do Senhor e um relacionamento com Ele, saiba, esse desejo será viabilizado pela graça de Jesus nesse contexto, pela graça de Jesus. Mas se você tem vindo para entender alguns dos caminhos e algumas das decisões de Deus, eu preciso estragar a sua expectativa, porque eu mesmo não entendo algumas coisas que Deus tem feito comigo. Eu mesmo não entendo algumas coisas que Deus tem permitido, algumas situações que Deus tem permitido na minha família. Eu não entendo. Por quê? Porque a minha mente é menor do que a dele. Porque os pensamentos dele são mais altos do que os meus. Esse tipo de oração de Jesus, feita no Getsêmani, é também uma oração contra todo senso de arrogância e pretensão de estarmos e ocuparmos o lugar de Deus. Jesus diz, contudo, não seja como eu quero. Contudo, não seja como eu quero. Contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Se Jesus, o Deus encarnado, não usou do fato de ser o próprio Deus para reclamar que as coisas funcionassem do jeito dele, antes se submeteu à vontade do Pai, por que que a gente não faz o mesmo? Quem somos nós para questionarmos os caminhos e as decisões do Altíssimo? Não seja como eu quero, mas sim como tu queres. A tua vontade, Senhor. A tua vontade, Senhor. A tua vontade, Senhor. Dentro dos evangelhos, há uma estreita relação entre Jesus e a vontade do Pai. E em vários textos isso é demonstrado de maneira categórica. Percebam, João capítulo 4, verso 34, disse Jesus, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Jesus está dizendo, olha, pode faltar pão, pode faltar leite, pode faltar carne, pode faltar o que for, mas enquanto eu tiver energia para me submeter à vontade do Pai, isso vai me alimentar.
Obedecê-lo é a minha vontade maior. Em Mateus 6,10, ele ensinou a sua oração dizendo: venha o teu reino e seja feita a tua vontade primeiro, antes da minha, antes do meu querer, sobre o meu, se for necessário. Em Mateus 7,21, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Mas por que eu não posso entrar se eu falo Senhor, Senhor? Porque o reino dos céus tem um rei. E entram no reino dos céus aqueles que reconhecem que há um rei reinando sobre tudo e todos e sobre a minha vida também. Mateus 12,50, pois quem faz a vontade de meu Pai que está nos céus, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe. A minha família, diz Jesus, são aqueles que decidiram abrir mão da sua vontade. A minha família, diz Jesus através desse texto, é a família daqueles que decidiram abrir mão da sua vontade para abraçarem a vontade do Deus eterno. C.S. Lewis certa vez disse algo muito interessante. Existem apenas dois tipos de pessoas: as que dizem a Deus, seja feita a tua vontade, e aquelas a quem Deus diz, seja feita a tua vontade. Talvez alguns de nós gostaríamos de ser o segundo tipo de pessoa. O tipo de pessoa a quem Deus diz assim: vim para realizar os seus desejos. Para alguns de nós, Deus não passa de um gênio da lâmpada. Vem e me obedece. Só tem um problema. Aqueles que ousam acreditar nisso se posicionam como inimigos do rei do grande reino e estão jogando contra os poderes do Todo-Poderoso, porque o nosso Deus não se curva, o nosso Deus não muda, o nosso Deus não cede para que outro ocupe o seu trono e o seu lugar. Portanto, resta-nos ser do primeiro grupo de pessoas, aqueles que dizem, seja feita a tua vontade. Qual o produto dessa oração feita por Jesus, oração perigosa? Em primeiro lugar, o empoderamento para seguir em frente apesar do descaso dos seus amigos. Depois voltou aos discípulos e lhes disse: vocês ainda dormem e descansam? E eles continuam dando trabalho para Jesus. Continuam dando trabalho para Jesus. E Jesus disse: saber de uma coisa? Eu não vou parar. Eu não vou me deixar paralisar pela ausência de pessoas que correspondam às minhas expectativas. Muitos de nós temos nos paralisado na vida por conta da ausência de pessoas assim. Como nós podemos continuar em meio a circunstâncias assim? Fazendo essa oração perigosa. Crendo que Deus está no controle de tudo e sabe muito bem o que está fazendo. Em segundo lugar, o empoderamento para seguir em frente, cumprindo o propósito de Deus em sua vida. Eis que o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos de pecadores. Eu, o Filho do Homem, estou sendo entregue e eu não vou parar. Se o Pai disse que o cálice tem de ser bebido, beberei do cálice. É o que Jesus está dizendo. Vou morrer numa cruz para oferecer a minha vida em troca da vida daqueles a quem o Pai ama. Não vou me deixar paralisar. E em terceiro e último lugar, o empoderamento para seguir em frente, inspirando outros a fazerem o mesmo. Ele olha para os discípulos com os olhos semiabertos ali, dormindo na frente dele, e diz: levantem-se e vamos. Aí vem aquele que me trai. Vamos seguir em frente. Quando Jesus ora essa oração perigosa,
ele ganha poder vindo do alto, para permanecer de pé, ao lado do Pai, com as circunstâncias adversas, para atravessar a tempestade sem desanimar, sem desistir, porque ele crê que o Senhor está no controle de todas as coisas. E de uma forma tão segura e empoderada pelo Espírito, que outras pessoas ao redor acabam se inspirando também. A gente precisa de homens assim. Nós precisamos nas nossas famílias de maridos que orem dessa forma. Para que em meio às dificuldades, nós inspiremos as nossas esposas a continuarem de pé. Os nossos filhos. Pare de ceder, ore. Pare de resmungar, ore. E receba o poder que vem do alto para inspirar aqueles que estão com a gente dentro de casa. Muita oração, muito poder. Pouca oração, pouco poder. Ao longo dessa semana, busque um lugar tranquilo para desfrutar de algum tempo na presença do Pai. Renato, tem algum lugar especial em Sorocaba onde a gente possa ir e as energias cósmicas nos coloquem numa posição mais favorável diante de Deus? Para com essa história e ouve essa mensagem de novo. Você dormiu no começo. Não existe lugar especial. E nem computador que não acaba a bateria. Procure um lugar especial para orar. O lugar da solitude. Para que a sua alma descanse e você consiga ouvir a voz que mais interessa ouvir. Seja ousado, segunda dica nessa semana, nas suas orações. O Deus a quem nós servimos é o Deus Todo-Poderoso. Ore, quais são as suas necessidades? Coloque diante de Deus. Se a resposta for sim, celebre, cante, festeje, solte fogos de artifício, conte para os outros. Mas se a resposta dele for não, diga para ele que a vontade dele é melhor do que a sua. E que os pensamentos dele são mais altos e mais sublimes do que os seus. Uma oração perigosa. Feche os seus olhos, vamos conversar com o Senhor. Pai, mais uma vez nós fechamos os nossos olhos para enxergarmos o Senhor melhor. Ensina-nos a orar dessa forma. E ensina-nos, Pai, a desejar mais a Tua vontade do que a nossa. Os Teus caminhos são melhores do que os nossos. E que dessa forma a gente aprenda a descansar no Senhor, no trabalho do Senhor, na obra do Senhor, nos planos do Senhor, que são infinitamente melhores do que os nossos. Nós estamos orando nesse momento em nome de Jesus, e da mesma forma como Jesus orou, no nome dele é que nos rendemos. Amém.